Bom, boa tarde, gente. Eu sou a Elizabeth. É um prazer estar aqui hoje compartilhando tanto esse trabalho quanto esse espaço também de debate entre as práticas de ATIS, entre assessorias, universidades. Eu sou arquiteta urbanista popular e atuo na FIO, que é uma assessoria técnico popular que existe desde 2018. Aqui na sala também tem mais duas pessoas que fazem parte, né, do plano, o Fernando, que é da FIO também, e a Jéssica, que é a liderança da Futuro Melhor. E aí depois eu vou pedir no final para ela fazer uma falinha breve também. E aí, bom, dando um contexto também da FIO, né? Deixa eu só colocar um tempo aqui para eu não me perder. A FIO, ela nasce em 2018, começa sua atuação com o MSTC nas ocupações de edifício no centro de São Paulo, e aí depois amplia sua atuação com espaços coletivos e em comunidades periféricas de São Paulo, e agora também, agora não, né, desde o ano passado, com o Plano Popular da Futuro Melhor. Deixa eu... Ai, peraí que eu tô meio confusa aqui. Pronto. Bom, o percurso que eu vou fazer aqui brevemente é dar um pouco o contexto do plano, falar um pouco dessa articulação em defesa da Futuro Melhor, que é anterior, é maior que o plano, como foi esse nosso processo, e aí entrar um pouco no plano popular em si, e aí compartilhar um pouco desses desafios e os desejos, as potências de futuro que vem vem junto com o plano, né? Dando um contexto, né, breve, a comunidade da Futuro Melhor, ela se localiza, né, na zona norte de São Paulo, já no limite da área urbana ali, né, próximo da Serra da Cantareira. A comunidade é composta por mais ou menos uns 4.500 famílias e a ocupação se inicia em 1996, numa área da CETEP, que é uma empresa pública de distribuição de energia, que foi privatizada depois, né, em 2006. Então, por ela tá na margem de um córrego, o córrego do Bispo, tem uma grande densidade construtiva, populacional, e dentro de uma sensibilidade ambiental também importante, e também e tem uma demanda histórica por regularização fundiária e urbanística, né? Então, o plano ele vem também numa esteira ali de processos de ameaça de remoção da comunidade a partir da PPP habitacional do município de São Paulo, que em 2018 lançou um lote com a previsão de construção de 3.000 moradias exatamente em cima da comunidade Futuro Melhor. Então, tem aí tanto esse argumento do risco para remoção já histórico, quanto agora a ameaça da PPP, que veio mais forte, né? E aí, desde então, desde sempre, né, a associação vem intensificando sua mobilização e a luta pela regularização fundiária e agora contra a PPP, né? Em 2021, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos entra em contato com a FIO para apoiar essa elaboração dos estudos para regularização fundiária urbanística e elaborar um plano popular. E aí a gente escreveu em conjunto com a associação e os apoiadores, né, uma proposta para o edital de fomento do CalBR, que foi contemplado em 2022, então em 2022 inteiro a gente iniciou a elaboração do plano, e a partir disso o plano segue, né, acabou o fomento do CAL, o plano segue com outros fomentos. Então, basicamente, esse plano popular para o futuro melhor é esse instrumento técnico-político que vai elaborar, organizar junto com os moradores as diretrizes para essa regularização urbanística, fundiária e a defesa, né, do seu território. Então, é, esse é um mapa, né, do contexto da área, né, a Futuro Melhor, ela está demarcada ali em vermelho, o Córrego do Bispo, e essa zona de mata ali, que é onde seria implantado um parque linear, né. E aí a gente vem, né, nessa elaboração de um argumento, em cima, né, de entender que a área de risco
ela deixa de ser um argumento impeditivo para a REURB. Esse entendimento que é possível coexistir o direito à moradia e o direito ao meio ambiente também, e também elaborar e dar suporte a essas tomadas de decisões com base nos interesses da comunidade. Essa articulação do plano popular, ela envolve uma série de atores, uma rede de articulação bem ampla que conta com a Defensoria Pública, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, o Lab Cidade da FAUSP, o Núcleo de São Paulo do BR Cidades, apoiadores locais, né? Além da Associação Futuro Melhor, tem um grupo de moradores e apoiadores que atuam já há algum tempo, tem a Associação PIPA, Pastoral da Moradia, a rede de atingidos pela PPP, e dentro da equipe todo mundo se incorporou em alguma medida dentro do plano popular, dentro desse contexto do plano popular no fomento do CAL, e aí a gente além da assessoria técnica da FIO, né, com arquitetas, advogados, assistentes sociais, um, um, uma parte importante também de administração e contabilidade para gerir, ajudar a botar de pé e dar encaminhamento. Enfim, é uma articulação anterior, né? E aí a FIO entra dentro desse contexto também e, e dá seguimento, né? A gente entrou em 2022 e aí seguimos elaborando o plano a partir do fomento do CAL, e aí assim que quando acabou o fomento do CAL BR, a gente continua trabalhando esse ano a partir de emenda parlamentar, que a gente conseguiu, né? Então, e aí o que eu vou contar um pouco hoje é desse processo que se inicia ano passado dentro do edital do CalBR, né? As ações, né? Mas a gente continua também a atuação. Então, enfim, do ano passado para cá também ocorreram, a gente tem novos fatos, enfim, a época de chuva também trouxe novos desafios e algumas complexidades, o avanço da PPP, o avanço das ações da prefeitura também determinaram bastante o ritmo de trabalho ao longo do tempo, como eu vou falar. Então, o processo como um todo, né, a gente se baseou inicialmente a partir desses 5 momentos. Só que esses 5 momentos, a gente inicialmente tinha planejado fazer tudo linear, né, assim, uma tranquilidade, mas nunca acontece assim, né? Então, um foi entrando dentro do outro, a articulação política acompanhou o processo inteiro desde o primeiro momento. As articulações políticas influenciavam muito as ações de levantamento, de leitura do território, então tudo foi acontecendo, né? Então, relacionando um pouco também, né, com a temática dos riscos socioambientais, então a gente tem uma situação que os riscos socioambientais estão diretamente relacionados com o risco de remoção pelo conflito fundiário, e também tem uma parte de risco tecnológico ali, né, uma porção do território com risco tecnológico. Já tem registros já tiveram ações de remoção em 2019, e na atual ameaça, que é a PPP habitacional, né, o risco socioambiental é usado como argumento que em tese dificulta a regularização fundiária e a interferência área de APP, enfim, apesar da área ser delimitada como ZEIS 1, né. Então, nesse cenário da PPP, a gente, nessa formatação, né, a gente também foi entendendo que a maior parte das famílias da Futuro Melhor não se enquadrariam nesse público que a PPP habitacional atenderia ali no território, né, principalmente por questão de renda, creche e tudo mais, e o que poderia gerar mais situações de precariedade e risco com essa remoção a partir de ocupação de outras áreas sensíveis, né. Então, isso foi o que pautou mais ou menos o nosso. Pautou mais ou menos, não, pautou bastante o nosso processo todo, né? Então, a gente teve esse primeiro. Esse que começou como formação e mobilização, mas a mobilização se estendeu ao longo do ano todo, ao longo do processo, até hoje a gente continua com as ações de mobilização.
acho que vou começar aqui com as fotinhas também. Então, como são muitas famílias, a gente testou diferentes estratégias de mobilização, de comunicação, assembleias mensais, oficinas com multiplicadores, tem um jornal em elaboração, então foram estratégias diversas que a gente ainda está testando para informação chegar para as pessoas, tanto a informação sobre a PPP quanto a informação sobre o plano popular que está sendo desenvolvido, né? A gente também teve esse momento, né, dos levantamentos, então foi feito um levantamento para um estudo de risco, com uso de drone, também um levantamento socioeconômico com o apoio dos moradores e a rede de articulação, para gerar esses dados que comprovam que as famílias não seriam contempladas para PPP e se enquadrariam e pensar uma forma de atendimento mais adequada. Então, e sempre num processo de a gente fazer os levantamentos e compartilhava os resultados prévios com a associação, com os moradores, sempre em reuniões abertas, né? Como tem essa fotinha aqui também. E eu vou dar, de todo esse processo das leituras do território, eu vou dar um pouco de destaque aqui também, dialogando com a fala da professora Luciana, na manhã, que a gente, vou dar um destaque para o estudo de risco, porque o plano ele teve como um dos seus eixos centrais, né, o estudo de risco para apoiar a defesa da regularização e permanência, e identificar formas de mitigação, enfim. Então, o estudo de risco, ele tanto apoia na sensibilização junto aos moradores, na formação dos moradores sobre a questão do risco, quanto também apoiou e direcionou as soluções urbanísticas propostas para mitigação e qualificação de segurança nesse contexto, no plano de urbanização, né? Então, o relatório de análise de risco socioambiental foi feito por uma equipe especializada, coordenado pelo professor Celso Carvalho. Então, a equipe, né, identificou esses locais mais sujeitos aos impactos socioambientais e apresentou recomendações e intervenções visando essas melhorias e qualificação de segurança. E um ponto interessante é que o estudo de risco da cidade de São Paulo, que é usado como argumento, tanto pela PPP, em outras ações, né, ele identifica um risco geotécnico, um risco geológico, geotécnico, na beira do córrego do Bispo. Mas essa carta, já numa escala aproximada da comunidade, identificou outros riscos socioambientais. Então, mais relacionados à água, né, a riscos hidrológicos. Então, isso dá um apoio tanto para uma narrativa política de que é possível mitigar com obras, com essas melhorias, e também dá um suporte técnico que vai orientar essas nossas soluções urbanísticas dos estudos, né? Os estudos nessa primeira etapa do ano passado e agora nesse ano nessa continuidade. E um momento assim que foi muito marcante no processo foi algumas oficinas realizadas junto com os moradores, em que esse estudo de risco foi apresentado. Então, foram apresentados alguns mapas, imagens, mas o principal foi a identificação desses setores e o diálogo com os moradores na escala 1:1, né? Então, essas fotos são do dia, né, que o Celso foi caminhando junto com os moradores nos setores e dialogando, explicando o que acontece, o que significa essa mancha ali de R1, o que significa, o que pode acontecer, o que pode melhorar. E tanto para desmistificar essa palavra risco, que é muito sensível, os moradores sempre escutam, é, tem contato com essa palavra num contexto de remoção, de um contexto mais delicado, e também desvincular a palavra risco da palavra remoção, mostrar que é possível, né, mitigar, tem formas, né. Então esse foi um momento que foi bem importante no processo, junto ali com os moradores, e vai fortalecendo, vai apoiando também os argumentos, os moradores vão se apropriando dessas possibilidades, né? Então, entendendo que a remoção não é a única alternativa possível para solucionar. Então, e aí
a gente teve esse momento, né, de elaboração do plano popular, eu trouxe algumas imagens mais de croquis de processo de trabalho, muito pautado nessa possibilidade de mitigação, combinando também com as dimensões do habitacional, da infraestrutura, jurídico, político, mas também entendendo que grande parte desse processo foi junto à mobilização, formação e levantamento socioeconômico, né? Então, a elaboração do plano em si ficou um pouco mais para o final e está sendo elaborado ao longo desse ano. E aí, por fim, a parte de articulação política, que lá no início a gente estava achando, né, que iria elaborar um plano, montar um documento e aí levar para a prefeitura, ela aconteceu ao longo do ano inteiro, a partir, a partir dos movimentos, né, o avanço da prefeitura no sentido de acelerar a PPP, acelerar a formação de um conselho gestor, forçar algumas situações, e aí a associação, a articulação do plano, e a assessoria, a gente sempre respondendo, participando de reuniões, elaborando peças técnicas, ajudando argumentação, participando de atos. Então, essa a postura da prefeitura nesse sentido foi de ir forçando e a gente ia forçando de volta, né? Então, sempre num embate ali, quase num um cabo de guerra ali, né? E a gente segue, né, nisso, né? Esse ano outras coisas aconteceram, mas ter um plano popular em elaboração trouxe bastante força para o argumento, né? Então, isso foi algo importante aí no processo. E aí, entrando um pouco no detalhe desse plano, né, o que falar bem brevemente desses resultados, é, dos resultados assim, preliminares, né, do plano. A gente, aqui eu vou focar um pouco num recorte mais da parte das soluções urbanísticas e alguns eixos, mas sabendo que tem esse processo todo tem diversas camadas, inclusive nos arranjos da PPP, nos arranjos dessa formação de conselho gestor, o processo político. Então, assim, tem uma série de camadas que várias pessoas também estão discutindo em outros espaços, mas eu trouxe aqui um pouco mais de como a gente organizou essas informações no plano. Então, o plano ele se dividiu basicamente, né, nos eixos urbanístico fundiário, no sociopolítico e jurídico, sendo que o urbanístico fundiário ficou com essa equipe da FIO e BR Cidades, e o sociopolítico ficou um pouco mais com o pessoal do Gaspar Garcia, a associação em si, puxando, né, o BR Cidades também, e o Lab Cidade, junto com a articulação do Atingidos pela PPP também. Então, e o eixo jurídico tocado pelo Centro Gaspar Garcia e pela Defensoria Pública, caminhando transversal sempre a todos esses processos, né? Então, e aí dentro do urbanístico fundiário, a gente buscou estudos em maior ou menor grau, né, dentro de cada um, olhar pelo menos um pouco para o habitacional, para infraestrutura e serviços, para mobilidade, equipamentos públicos, um próprio sistema de parques e áreas verdes e esse controle e mitigação de risco, tudo isso dialogando com o edital da PPP também. Então, que a gente também tentava um pouco sempre dialogar com. Tá, eles dizem que para PPP só é possível fazer prédio, um parque e remover 85% das famílias. A gente vai pegar todos esses elementos ali do edital e ver o que dá para fazer sem remover as pessoas. E então, nas diretrizes, né, de maneira geral, garantir, né, essa regularização fundiária plena, melhorar as condições ambientais com a implantação do saneamento e outras obras de infraestrutura, também pensar nessa implantação do córrego do Bispo, harmonizar esse uso habitacional com a sensibilidade ambiental que existe no local, também eliminar os riscos com o mínimo de remoção possível. Então, a remoção, ela é um assunto delicado, a gente sempre trouxe para as conversas que pode ser que aconteça, mas a gente sempre trabalhando com o mínimo possível.
de pensar essas soluções de reassentamento quando necessário, e soluções de acessibilidade numa escala regional também, e sempre fomentar a participação ampla e democrática dos moradores, não só na escala local, mas na escala de conselho, nas decisões, todas as decisões sobre o território, nos conselhos gestores, no Conselho Municipal de Habitação, sempre fomentar essa participação da Associação dos Moradores. Então, é, aqui uma síntese, né, dessas leituras, então a gente fez uma síntese da leitura desse, qual que é o perfil dessa moradora, é, que é geralmente, assim, predominantemente de mulheres, pretas ou pardas, com renda de até um salário mínimo, responsável pela família, né, é, também qual que é o perfil dessa família em risco, né, é, qual que é essa situação de moradia, se, há quantos anos já está na comunidade, então a grande maioria já está há mais de 20 anos, a grande maioria tem renda de até um salário mínimo, com crianças, então entendendo também que esse perfil muitas vezes não entraria não entraria nesse arranjo da PPP, né, mas poderia, e aí entender como que a gente poderia contemplar num plano de regularização e urbanização. E também qual que é essa casa que está em jogo, né? Então, a grande maioria tem um acesso à água, mas não regularizado, tem um acesso à energia regularizado, a grande maioria possui banheiro, a questão do saneamento é uma questão, né, importante. Então, isso vai trazendo mais elementos para demonstrar que é possível regularizar, né? E a gente vai seguir nessa segunda etapa, vai seguir fazendo esse levantamento socioeconômico também, né? Porque ano passado a gente fez em 653 domicílios, não dá falta uma quantidade razoável. E aí também um processo de escuta, né, para entender qual que entender essas vontades, esses desejos em relação ao território, né? Então a permanência aparece muito, a urbanização já aparece nessas falas como um pedido, além da regularização fundiária, o saneamento, esses sonhos de ficar, de ter a moradia sem, né, se for para sair, sair só para um lugar melhor. Então, a gente organiza esses processos de escuta também sempre ao longo do processo. Né? E aí, algumas soluções urbanísticas que a gente trouxe, então, assim, primeiro mostrando um plano geral, né, é, desse plano, né, então pensar essas conexões com as avenidas do entorno, é, os projetos de drenagem, de infraestrutura, eles acabaram pautando bastante as soluções urbanísticas, né? Então, pensando esse parque linear, como que ele vai se configurar, a canalização dos córregos, essa recuperação das bordas, né? A própria drenagem da rua Gervásio, que é que é a principal ali, né? Onde sempre que chove, né? Tem vários pontos de alagamento, inundação, e é isso junto com dois afluentes que cortam a comunidade acaba gerando situações de um risco dinâmico que aumenta também, dependendo da chuva. Então foi pensando mais ou menos nessa linha. E aí eu trouxe um dos detalhes que a gente chegou, então a gente chega no nível de detalhe de estudo, né? De estudos, cortes esquemáticos. Eita, 5 minutos de cortes esquemáticos e para trazer, né, mostrar são essas possibilidades, e aí, a partir dessa etapa de 2023, a gente vai passar por um processo de dialogar mais profundamente cada uma dessas soluções junto com os moradores, né. Então a gente também chegou a alguns estudos, né, de possibilidades de reassentamento, sempre numa linguagem para dialogar com os moradores, para entender, né, tipo, ó, isso aqui dá para regularizar, isso aqui não dá, por quê, né? E se e caso precise, né, é regularizável, mas dá para pensar melhorias, né, por exemplo, casas de madeira, a gente, se o lote for regularizável, a gente transforma em duas e já resolve o reassentamento. E aí, por fim, a gente tem já está quase finalizando o jornal do Plano Popular, que vai ser distribuído, né?
2.000 unidades, assim, ainda no contexto do fomento do CAL, o jornal para ser distribuído para a comunidade, que é uma segunda edição do jornal Atingidos pela PPP, e aí trazendo um pouco da conjuntura e o que se pretende com o plano. Então, assim, que tiver disponível, a gente compartilha com vocês também. E aí, para finalizar também, e aí depois se a Jéssica ainda está aí, será? Deixa eu ver. Se a Jéssica depois puder dar 2 minutinhos de fala também, a Jéssica, que é da Associação Futuro Melhor, para complementar. Então, assim, o que a gente trouxe aqui, né, de alguns que são desafios e potencialidades ao mesmo tempo, né? Então, essas mudanças de conjuntura política ao longo do processo foram bem desafiadoras, né? Que a gente tinha um plano, mas depois teve que ajustar. A própria repactuação das metas e atividades junto ao fomento, né? Essa preocupação do fomento, a preocupação de alinhamento de equipe, isso foi desafiador também. Ao mesmo tempo, esse reposicionamento do argumento da assessoria durante o processo, então, a partir dos levantamentos, a partir dos estudos de risco, do diálogo com a prefeitura, do que se estava trazendo de argumento pela remoção e o que a gente ia argumentar em defesa da permanência, né? Uma coisa incrível também que aconteceu ao longo do processo e vem acontecendo é essa apropriação das noções, dos conceitos pela associação e pelos moradores, o fortalecimento dessa articulação ampla do plano popular, né? Então, que traz, assim, a gente tem reuniões regulares, e é um grupo grande, como vocês puderam ver, a gente consegue ter agendas regulares, em articulação tanto para dentro da associação quanto para fora. A gente também percebe, né, uma intensificação da atuação política dos atores locais, então essa continuidade, né, uma ampliação de participação em outros espaços também. O plano ele vai se mostrar como um instrumento sociopolítico mais amplo do que o projeto do CAL, por exemplo, né? Então ele extrapola esse processo do CAL e, ao mesmo tempo, a gente tem um descompasso entre o tempo da burocracia do fomento e o tempo do trabalho, né? E aí, por fim, aqui a gente traz aqui alguns nomes de quem esteve envolvido, das parcerias e tudo mais. E da minha parte é isso, obrigada. Agora, vou deixar com a Jéssica também, se puder dar uma falhinha, Jéssica. Boa tarde a todos. Eu só não vou abrir a câmera porque hoje foi um dia muito corrido. Peço desculpas aí o atraso. Eu sou Jéssica, hoje sou primeira secretária da Associação Futuro Melhor, como já mencionada a história, né, um pouco da nossa história. O meu ponto de vista, como também posso responder pelos moradores, é de que o projeto para a Futuro Melhor entrou em um bom momento, porque a gente mal tinha saído, né, da fase de pandemia, correndo alguns riscos de remoções. Então, esse projeto veio muito bem e caiu como uma luva. Por quê? Para a gente entender um pouco mais do porquê dos riscos. Tá, a gente mora nessa área aqui, mas é risco para a gente, mas não é risco para os empreiteiros construírem os prédios para outras pessoas. Então, para a gente, é uma ferramenta que a gente leva, assim, que a gente faz as oficinas, a gente debate. Então, é esse tipo de ferramenta que a gente consegue falar a linguagem das pessoas que têm o poder da informação hoje em dia, né? Então, eu agradeço muito o pessoal do projeto, agradeço também os termos de fomento que não deixam a gente parar. E para a gente é um instrumento de linguagem. Então, tipo, até então, a gente está aqui, a gente está lutando, nós temos todos esses círculos aí responsáveis por política, é, poder articulação do pessoal para que todo mundo fale a mesma língua. Então, esse instrumento para a gente é uma informação assim extraordinária para a gente não só aceitar calado que a gente tem que sair daqui, enfim. Eu não sei se eu ultrapassei, mas também é isso, gente. Obrigada, viu? Desculpa aí.
Obrigada, Jéssica. A gente só dando um parênteses que eu ia falar no início, mas eu fiquei bem feliz de ver várias pessoas, carinhas conhecidas aqui da época da FENEA, então um beijo para todo mundo. Bom que a gente se reencontra.